Então, depois disso, com a chegada da internet, vieram outras atividades literárias diversas, minhas, e eu criando e participando de jornais virtuais e de blogs, criei 10 blogs e administro 10 blogs. Então, isso foi uma outra condição de desenvolver a escrita, não propriamente a literatura, no sentido lato da palavra, né? A outra pergunta, dificuldade de facilitadores na publicação. Dificuldade sempre houve, e acho que sempre haverá, né, por conta do que foi dito aqui pelo Aloysio, a dificuldade que há de conseguir leitores, público em geral, né? Incluindo a literatura, a cultura, de um modo geral, sempre foi tratada de uma maneira pífia, digamos assim, né? Não é prioridade, né? Seja em relação ao público em geral, seja quanto ao apoio governamental. Facilitadores, eventuais editais que nós possamos participar e raros patrocinadores. Alô? Está solto. Tá. Raros patrocinadores, né, que nós temos. As obras. Bem, eu não trouxe as obras aqui dessas agora 21 obras que eu escrevi. E Gosson falou uma coisa que eu comentei com ele uma vez. Não vou dizer que tenha me incomodado isso, absolutamente. Não é o rótulo, não é isso que interessa. O que interessa é o trabalho que nós fazemos, concorda, Leda? Não é o que você está rotulado de quê. Não é isso que interessa, né? No meu caso específico também, vou dizer por quê já. Então, alguém me disse, o que você faz não é literatura. Eu digo, como assim, cara pálida? É o que o nome disso? Isso não é literatura, é o quê? Né? Eu disse para ele, não estou preocupado com isso não. Isso foi aqui em Natal, né? Isso aconteceu mais ou menos na época em que eu fui admitido na UBE. E eu fui em frente. Não me preocupei com isso não, continuei escrevendo. Como é que foi essa história de escrever esses livros? Então, além de participação em diversas antologias e coautorias, todos os livros que eu escrevi foram na forma de perguntas e respostas. Por quê? A Luísa falou a história de captar leitores. Nós sabemos, não adianta esconder, falar-se, dizer o contrário, né? Mas as pessoas, de um modo geral, têm resistência para a leitura. Um texto longo afasta as pessoas. Isso a gente vê toda hora. Então, o que eu fiz? Cocofis, como diz o outro. Eu me lembrei do Livro dos Espíritos, que é assim, na base de perguntas e respostas, e comecei a escrever, então, assim, perguntas curtas, que é texto curto, e respostas curtas. Uma pergunta que eu faço para mim, como se fora o leitor, né? Uma pergunta curta que leva uma resposta, que por sua vez leva a pergunta. Quer dizer, um texto que seria deste tamanho, eu fatio, eu fraciono. E as pessoas têm mais facilidade de absorver. Até porque o tema, como eu digo aqui, a maioria desses livros foi o que é chamado autoajuda. Há até uma resistência em relação a esse nome autoajuda, que já li que diz autoajuda do escritor, do autor, porque ele tem que faturar. Não é assim. Então, outra vez, não tem nada a ver com rótulo. Nada a ver com rótulo, né? Então, baseado nisso, eu escrevi esses livros todos, e todos com a finalidade de ajudar as pessoas a viver melhor. O primeiro livro comecei em Portugal, em 1997. Força, Poder e Plenitude numa Vida Saudável. Porque já naquela época, as pessoas perguntavam, mas você está tão assim, com essa idade, e consegue fazer tudo isso, e não tem problema nenhum de nada? Olha aí, coincidência de novo aí. Primeiro livro dela, 1997. Não é por acaso que nós estamos aqui não, Leda. Então, esse livro foi atendendo o apelo das pessoas com quem eu convivia, dos próprios pacientes, que queriam saber como é que faz, como é que se fica assim, desse jeito. Agora, não é uma conversinha agora que vai dar para resolver isso, eu tenho que escrever. Não, porque você não escreve um livro. Aí eu escrevi esse livro, foi o primeiro lá. Depois, o segundo foi Saúde da Boca. Eu digo, tem que dar agora uma resposta para os pacientes, né, específicos. Só que foi um livro não para dentistas, mas para os pacientes, porque dentista algum no mundo, em qualquer época, tem condição de falar tudo sobre odontologia. Não tem como, ele vai falar no mínimo sobre o assunto que está pendente ali, naquele momento, né? Aí eu fiz um apanhado geral de toda a odontologia,
e escrevi, então, esse nome de Saúde da Boca. Aí vim embora para o Brasil, e um colega, vim lançar o primeiro livro em Recife, e esse colega dentista também, me ajudou muito, e eu, quando disse a ele que estava escrevendo esse livro, disse, eu quero fazer um livro assim também, eu sempre quis fazer e tal, falou, digo, olha, fazer uma coisa, eu vou dar parceria para você. Me arrependi, porque eu escrevi 90% do livro. Ele disse assim, parceria. Não, tem mais coisa nisso aí que eu não vou nem falar, porque não vale a pena, né? Pode falar sim. Pode falar? Eu fiz 500 livros e eu só lhe deu 100. E depois, quando ele mandou fazer a segunda edição, ele tirou o nome dele. Aí ela disse assim, aí ela disse assim, você devia ir lá, digo, vou lá fazer o quê? É um fato consumado. Calada. Daí, pode estar no ar? Não é segredo, Essas são as dificuldades da comercialização. Exatamente. E das negociações. Negociações. Né? Então é isso que está vindo à tona aqui no nosso debate. Exatamente. Também. Obrigada pela contribuição. Né? Claro. Muitas pessoas usurpam o trabalho dos outros, não é? E foi o que aconteceu com o Dr. Rubens. Mas aí, a resposta que eu dei para ela foi conclusiva. Eu vou lá fazer o quê se já é um fato consumado? Vou brigar? Vou tirar satisfação? Ele não teve condição de fazer mais livros. Eu vou fazer 10. Fiz 20. Acabou o problema. Né? Aquele foi um livro pontual, e vou dizer por quê. Ele teve um valor extraordinário, porque através desse livro, uma empresa de São Paulo me contratou para escrever para eles. O Grupo Saúde e Vida. Agora, é uma coisa, eu disse para eles que vocês inventaram a roda, porque foi assim, numa salinha que eles tinham lá em São Bernardo do Campo, uma salinha com telefone. Hoje é um prédio de 3 andares. O que eles faziam? Telefonavam para as escolas, continuam fazendo isso, né? Telefonavam para as escolas, oferecendo uma palestra, olha a sutileza, uma palestra, com a condição, entre aspas, né, pediam autorização, para vender o livro referente àquela palestra. Então, o primeiro livro que eu escrevi, Doenças Sexualmente Transmissíveis. Aí, eles levavam para as escolas, todo mundo quer saber isso, né? Eu fiz palestra aqui em Natal sobre isso, foi uma loucura, os alunos querendo sair da sala, não, volta, que isso interessa para você. E eram imagens assim, do tamanho da parede, né? Que chocam realmente, que eram doenças, de modo geral. Muito bem. Isso foi por conta desse livro, então, Saúde da Boca, que eu fiz outros livros para eles. Tomei notas aqui, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Drogas, um guia para a família, Como Vencer o Estresse e a Depressão, Guia Completa da Saúde Bucal, em 2 volumes, Violência contra a Mulher, Violência contra a Criança e o Adolescente. Quer dizer, se não fosse aquele livro, talvez eles não tivessem visto, né? Não foi por acaso, evidentemente. E paro por aqui. Muito obrigada pela gentileza. Agora nós voltamos outra vez com a nossa querida Leda Varela, que vai discorrer sobre suas obras para nós. Né? Vai apresentar, ler algum trecho. Eu posso ler uma poesia sua, se me der a honra, né? E fique à vontade. Quer ler agora? Uhum. É só para informar os leitores que Dona Leda está na CUCA número 1, a revista virtual, que está lá na internet, no endereço virtualcult.com.br, né? E Dona Leda está lá na coletânea dos poetas vivos do Rio Grande do Norte, com 3 belíssimos poemas, inclusive esse que ela recitou há pouco tempo, certo? E um outro em homenagem a Zila, né? E um outro que fala do ferro de engomar, que é maravilhoso, né? Certo? Maria, né? Maria.